Apóstolo Não, Martini, tudo tudo bem? bem? Tudo bem, graças a Deus. Que Como é que o bom senhor estar aqui está com aí? você. Olha Rapaz, só que um bênção. calor de lascar, né? Não, tá demais. Eu estou aqui, estou derretendo, né? A casa pegou sol o dia todo, agora fica um forno, assim, né? É, O eu senhor está sei. bem? Eu tô super bem, eu tô cansado. Você sabe que eu tô fazendo 2 lives por dia, né? Eu sei, eu sei. O E senhor fazendo um monte de live, fica lá o Vagnão, né? Vamos fazer live, vamos fazer live. Não dá, né, não, não, eu apóstolo? adoro fazer live, mas eu tô bem cansado. Eu tô numa campanha de 21 dias de oração, e a campanha de oração é a que mais desgasta, porque é guerra, né? É guerra todo tempo. Sim, Então, assim, tô em num todo jejum, né? Tô num jejum, então você já fica privado aí de alimento. Então, tô bem, assim, Deus do meio céu. cansado, mas tenho certeza que as bênçãos que virão serão tremendas aí. Deixa eu botar os Apóstolo, olhos aqui para ver a turma. eu quero te agradecer por estar aqui, tá bom? Eu sei que o senhor é um homem de Deus, que anseia pela volta de Cristo, né? O senhor fala muito disso, eu assisto os seus vídeos, eu acompanho bastante, né? E eu estou muito feliz de você estar aqui, mesmo cansado, né? Mas não vamos fazer essa live aqui, vai ser uma bênção, Ah, vai ser né? tremendo. Posso? Recebi, olha, recebemos, tá? Mas é muita pergunta mesmo, tá? Se fosse para responder todas aqui, ia pela eternidade respondendo pergunta, porque tem muita, muita, muita mesmo, tá? Então as pessoas estão com esse anseio de saber. E eu fiz um vídeo agora à tarde comentando o seguinte, sobre a Record fazer essas superproduções, né? Então eles começaram lá, acho que com Sansão e Dalila, depois Rei Davi, a Rainha Esther, esse, sabe, foi tendo uma sequência. E o que me chamou a atenção foi que eles nunca fizeram sobre Gênesis. Eles não começaram pelo começo, eles começaram já pelo meio. Depois veio José, Moisés, depois veio Terra Prometida. Jesus. Não, Isso, Terra depois Prometida. dos 10 mandamentos teve a Terra Prometida. Isso, Depois teve o Rick e o Lázaro, que foi uma novela espetacular. isso. Depois de O Aí Rico vem e o Lázaro, Apocalipse. aí veio Jesus. Isso. Aí vem Apocalipse, né? Não, teve antes de Jesus, teve o Apocalipse, né? Ou foi depois? Isso. Enfim, o que que eu quero dizer? Eles fizeram toda a parte menos o começo, né? É E o verdade. que me chama a atenção hoje é o começo, no caso de Gênesis, cair exatamente no tempo que nós estamos vivendo agora. Eu tenho acompanhado os capítulos, né? Tenho comentado alguma coisa com o pessoal do canal. E assim, apóstolo, sem exagerar, mas é algo assim muito esclarecedor, é muito aberto o que a novela está passando. Não queria chamar de novela, chamar de superprodução, porque aquilo para mim é uma série, né? E vem trazendo uma mensagem forte a respeito dos dias de Noé, na verdade, agora da Torre de Babel, o plano de Deus com Adão e Eva. Então, assim, eu não sei explicar isso como explicar isso, mas justamente agora, num tempo onde se fala tanto da volta de Jesus, onde se fala tanto de sinais, onde se fala tanta coisa a respeito desse assunto, começa uma superprodução que está tendo um sucesso de audiência assim explosivo, não é? Seria uma mera coincidência, pô? Não, eu não creio em coincidência, eu creio na soberania de Deus, porque tem muita gente que critica as novelas, né? Porque tem pessoas que não têm um entendimento que quando você vai fazer uma novela, Vagnão, você não consegue fazer uma novela se você não colocar história. E o livro de Gênesis inteiro tem 50 capítulos. Se você não criasse personagens, se você não inventasse um drama, né, você praticamente não ia ter novela. Agora, a grande vantagem de você ter uma novela bíblica é que, além de você estar, né, se divertindo, você está sendo abençoado, está aprendendo a Bíblia, porque você está usando todos Exatamente. os sentidos, né? Você está usando a visão, A a visão? audição, a gente fica quebrantado, quer dizer, é maravilhoso. E isso não é só para o Brasil, porque essas novelas vão para o mundo inteiro. Então, tem Exatamente. muita gente que jamais leu a Bíblia, Vagnão, e que está aprendendo. Eu tenho feito lives, você sabe, né, todas as manhãs, 10 horas da manhã, de terça a sábado, no meu canal do YouTube, para discutir o capítulo
Eu primeiro começo contando o capítulo, Sim. depois eu entro e aprofundo, trago estudos bem profundos mesmo. Até quero convidar o pessoal aí que não participou ainda a ver lá no meu canal. Mas eu percebo que tem tanta gente que faz perguntas assim, sem a mínima noção do que realmente está perguntando. Então, além de tudo, as novelas estão ensinando a Bíblia para as pessoas. Não é Sim. isso? E eu creio que isso não é por acaso, porque nós estamos chegando no tempo do fim e Deus está usando de todas as formas possíveis para alcançar as pessoas. Então, aquela pessoa que não ouve, que não vê YouTube e assiste TV, tem para TV. A pessoa que não Sim. vê TV, mas que assiste YouTube, estamos nós aqui comentando, o YouTube ou o Instagram. Então, Deus está usando mesmo dos meios de comunicação para evangelizar o mundo, preparar para a vinda de Jesus, né? Então, não é acaso, não. A Record está sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus para salvação. E olha, uma coisa que é interessante, né? Você pensar, mas eles são de uma igreja, eles estão fazendo uma campanha para a igreja deles. Eu garanto para você que a maioria das pessoas que se convertem assistindo as novelas nem ficam na Igreja Universal, vão para É outras verdade. igrejas. Na minha Verdade. igreja mesmo, eu já recebi muita gente que se converteu lá e que vem para a igreja. Então, é o reino que está ganhando com isso, entendeu? E não é por acaso. Deus está, sem dúvida alguma, dirigindo isso tudo. Apóstolo, durante a live aqui, eu vou puxar algumas perguntas que as pessoas estão fazendo aqui na hora, tá? Então, de Ótimo. repente, se aparecer aqui embaixo, o senhor estiver concluindo algum pensamento, alguma coisa, fica tranquilo, tá? Aí a gente lê depois. Eu tive uma experiência muito forte na famosa oração de Adão lá, na beira do penhasco, né? A gente estava na sala e começou aquela oração, assim, pegou a gente de surpresa, e engraçado que Deus pega aqui dentro, e parece que sentia aquilo na gente, entende? E aí eu fiz um vídeo comentando alguma coisa, e apóstolo, sem exagerar mesmo. Mas a quantidade de pessoas que foram tocadas por causa daquela oração ali, o ator não tem nem ideia, não tem nem ideia do que foi aquilo. Mas era muita gente mesmo falando, Vagnão, eu não sei o que aconteceu comigo, cara. Mas na hora que eu comecei a ver aquela parte, eu comecei a chorar e eu não parei mais. E eu fiquei totalmente descontrolado e eu comecei a me arrepender. Eu falei, meu Deus, não era um comentário, um monte de mensagem falando nesse teor. E eu comecei a perceber algo muito, muito forte acontecendo, algo de Deus, né? Um manifestar de Deus. Deus usa o que ele quiser. Ele vai usar uma novela, ele vai usar uma mula, né? Ele vai usar qualquer coisa. Meu Deus do céu, a gente não é nada. Então, assim, eu creio que está acontecendo algo muito poderoso e Deus está derramando o seu espírito sobre toda a carne. Olha, Amém. a gente não tem dimensão do quanto isso atingiu pessoas nas suas casas. Eu estou falando aqui de uma quantidade de pessoas que tiveram acesso a mandar uma mensagem. Mas e aqueles que assistiram É. e que nunca viram a Bíblia, aquele que nunca ouviu falar de Jesus, e de repente ele entendeu o plano de Deus ali e acabou se rendendo. Então isso é algo que não tem preço, isso é algo que pega o coração, que chama mesmo, que esquenta o coração da gente e mexe com a nossa fé, né? Então, apóstolo, isso é uma das coisas. E em todos os capítulos as pessoas foram sempre mandando um comentário, falando alguma coisa, né, a respeito de Deus falando com elas. Então, assim, eu tenho percebido que essa superprodução em específico tem servido de uma ferramenta muito forte, porque está mostrando o propósito de Deus para com o homem. Apóstolo, o propósito original de Deus, ali, o jardim do Éden, sabe? É algo lindo, né? E vai ser feito de novo, né? Porque, veja bem, o propósito de Deus era que Adão ele gerenciasse o jardim, ele cuidasse do jardim. Deus deu autoridade para Adão, ele que deu nome para os animais. Ele que ia dominar sobre toda a terra, né? Ele, o ser humano, né, e os seus descendentes. Quando Satanás vem e tenta, ali fica claro que Deus sabia de tudo aquilo e podia impedir, né? Milhares Sim, de pessoas ficam perguntando: por que Deus sabia, então ele deixou? Porque Deus, ele é um Deus que ele quer ser adorado espontaneamente.
Então Deus sempre vai dar a opção da pessoa crer ou não, de aceitar ou não. Adão pisou na bola, Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim, mas logo lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus já prometeu o Redentor. O descendente da mulher ia pisar na cabeça da serpente e a serpente ia morder o calcanhar. É a primeira profecia de Jesus. Então, depois você vê, o mundo foi de novo piorando, piorando, e Deus Sim, levantou a geração de Sete, que começou a adorar e tal, mas o mundo foi piorando, se misturaram com os anjos caídos, vieram os gigantes, aí Deus falou, quer saber? Eu vou destruir essa humanidade. Mas ele não destrói todo mundo, ele salva Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, as suas 3 noras e um casal de cada animal. Deus dá uma nova oportunidade. Então, ao longo da história, Deus tem dado oportunidades. E ele deu a oportunidade maior de todas através de Jesus. Mas sempre, Vagnão, sempre o homem vai ter o direito de escolher. A gente está pregando o evangelho, nós estamos aqui comentando uma novela, mas algumas pessoas, como você falou, vão ouvir e vão ser tocadas. sim, Vão se converter de fato, porque todo mundo se de verdade. identificou lá. Eu chorei que nem uma criança. Por quê? Porque eu me identifiquei lá. Eu falei, eu sou como ele. Sim, Eu sou um pecador. Quantas vezes eu faço coisas que eu não queria ter feito, mas eu fiz. Agora, que maravilha você ter a oportunidade de rasgar o coração para Deus e falar para Ele, Senhor, me perdoa. Me dá uma oportunidade, eu estou com saudade do Senhor. Porque ele fala disso, né? Eu estou com saudade daquele tempo que eu tinha o Senhor perto de mim. Então, quantas vezes eu já fiz oração assim para Deus? Senhor, eu estou com saudade de sentir a tua presença. Então, eu creio que Deus, ele é esse Deus maravilhoso. Eu não vejo a Deus como um Deus carrasco que quer mandar alguém para o inferno. Não. A Bíblia diz que Deus não fez o inferno para o ser humano. Ele fez para o diabo. Para o diabo que tinha todas as possibilidades de ficar firme e se ensoberbeceu e quis o lugar dele. Agora, o inferno é a última opção. Deus vai dar sempre uma oportunidade para alguém dizer: eu creio em Jesus, eu quero Jesus na minha vida, eu sou pecador, e fazer aquela oração que Adão É fez. verdade. Então, a gente que já fez isso, a gente que sabe que é pecador, né? Porque quando você se converte, a primeira coisa que você tem noção é de quanto a gente é pecador, né? Porque é isso que o Espírito faz. Então, o que eu vejo, Wagner, que mesmo que a gente esteja vivendo num mundo de tanta incredulidade, né? O mundo está surreal, né? Nunca teve tanta violência, tanta morte, tanta coisa horrorosa, mas você vê o Espírito Santo trabalhando e fazendo as pessoas se quebrantar até numa novela. Então, é Verdade, Deus agindo, eu não tenho dúvida que é Deus que está agindo. E verdade. Deus é soberano, e eu quero dizer para você que está me vendo aí, se você ainda não entregou a vida para Jesus, meu querido, nessa live, você pode entregar, a opção é tua. Você está ouvindo aqui 2 pastores falando sobre Deus, sobre a palavra, a opção é tua. Deus nunca vai te obrigar, mas Ele está te dando essa oportunidade. Você não chegou aqui por acaso. Deus fez Verdade. essa palavra chegar até você. Então eu estou muito feliz. Olha, eu falo para a Lília, eu amo as novelas bíblicas da Record. Amo. Eu já assisti todas. Eu assisti A Terra Prometida de novo. Eu assisti Jesus 2 vezes. Eu assisti o Rico e o Lázaro 2 vezes. Apocalipse eu não consegui assistir 2 vezes, mas a primeira eu assisti inteira, a segunda eu assisti parte. Por quê? Porque realmente são superproduções, mas se mantêm na história bíblica. Tá? Então eu quero dizer para você que fica aí com preconceito, porque tem alguma coisinha que não está lá, gente, deixa isso de lado, fale da novela, fale bem para que outras pessoas que não têm Jesus, que possam assistir e aceitar Jesus, porque é uma forma de pregação que está acontecendo através da novela. Verdade. Apóstolo, aliás, para você que está aqui na live, eu gostaria de fazer um pedido especial para você. É sábado à noite, sei que tem muita gente em casa. Pega o aviãozinho, envia essa live para os teus grupos de WhatsApp, Facebook. Ô Traz gente para Vagnão, cá. quantas pessoas nós temos aí? Porque na minha tela travou 150 a hora que eu entrei. 2.100 pessoas. Já é um belo grupo, hein? Sim. Se cada um mandar, vai aumentar esse número e eu creio que vai ser uma bênção para todos que estiverem aqui. Já está sendo, tá? Amém. Gente, o senhor falou uma coisa importante.
e que tem a ver com sinais do fim, tá, gente? Sinais do fim, presta atenção, sei que vocês gostam disso, tá? Os dias que antecedem o arrebatamento serão como os dias de Noé, né? Certo? As pessoas casavam, se davam-se em casamento, E o não estavam nem mundo. aí, né? E se você olhar a novela, você vê a situação que estava aquela cidade, onde Noé estava, onde eles até hostilizaram ele, fizeram aquela coisa toda. O povo estava terrível, gente. Aquilo e detalhe, talvez você não estranhou tanto aquela cena porque você viu aquilo ou você vê aquilo nos dias de hoje, né? Aquilo te é familiar. Toda aquele povo na prostituição, só não tinha droga ali, né, apóstolo? Não, tinha sim. Faltava droga. Não tinha lá a Flor da Alegria? É. A Flor da Então, Alegria é assim, uma droga. e um povo de coração endurecido, um povo de coração duro, revoltado com Deus, revoltado, arrependimento zero, entende? Então, assim, são os dias de hoje, né, apóstolo? Sem dúvida. O próprio Jesus falou, né? Que seriam os dias da vinda de Jesus seriam comparados aos dias de Noé e aos dias de Ló, que é Sodoma e Gomorra. Então a gente vê sensualidade, a gente vê violência. Agora, por exemplo, estão se discutindo aí mudar, tem países como o Canadá que estão querendo mudar a língua. Você não pode mais chamar uma coisa de masculino nem de feminino, tem que ser tudo Sim, neutro, né? Gente, isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. Você querer eliminar a coisa mais clara que existe na ciência, que é o gênero masculino e feminino. Entendeu? Isso é verdade. genético, não dá para você negar. E eles estão querendo mudar a língua. Por exemplo, em vez de falar amigo, amiga, você vai falar amigue. Amigues, Ah, para com isso, gente. Tenha dó. todes, Isso todes. é ridículo esse negócio, É sabe? ridículo. É muito ridículo. Sabe? Então, assim, a gente vê que eles não têm limite nenhum. Eles estão querendo quebrar todos os limites. Todos. Outro dia teve aí um ator da Globo, que está todo mundo dando risada dele, que ele chorou forçado, dizendo que ele nasceu numa sociedade. Pediu Wagner, desculpa por ser homem. meu Deus do céu, a coisa tá feia. Tá muito feia. Tá muito feio mesmo. Tem uma pergunta aqui, apóstolo. Vou pegar aqui para o senhor ver. Foi interessante aqui, ó. Vou tocar esse assunto aqui. Depois da morte estaremos no céu fazendo o que exatamente? Se morrer com Cristo, é lógico, né? Bom, enquanto não houver arrebatamento da igreja, nós estaremos lá na presença do Senhor, na presença de todos os santos do Velho Testamento, os homens, os profetas, os nossos próprios familiares se morreram em Cristo. Estaremos lá aguardando o dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, os nossos corpos vão ser ressuscitados e o nosso espírito vai se juntar ao corpo de novo, e aí a gente vai receber um corpo glorificado, tá? Aí, durante 7 anos, nós estaremos lá nos céus, celebrando as bodas do Cordeiro. É uma festa de casamento, enquanto aqui na terra o pau vai comer. Aqui na Terra vai Verdade. estar acontecendo a grande tribulação, o governo do anticristo, a marca da besta. Tudo isso vai estar acontecendo. Terremotos, maremotos, meteoros que vão cair, sabe? Vai ter guerra, vai ter fome, vai ter morte. Vão ser os 7 piores anos da história da humanidade. E aí, enquanto Jesus não vem, nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Aí depois vem toda aquela cronologia que a gente sabe, né? Os 7 anos da tribulação, depois o milênio e depois do milênio, os tempos eternos. Tem uma pergunta que chegou aqui que eu separei, da Jussara Moura, diz assim, ó. A novela Gênesis está passando alguma heresia para os que assistem? Olha, eu não vi nenhuma heresia, porque Também não. heresia é quando é uma mentira que é contra a palavra de Deus. O que existe ali são
licenças Poética. poéticas, que eu chamo, né? Ou seja, ele está criando uma história, então ele inventa personagens, mas os personagens que existem de fato, bíblicos, esses são retratados da maneira correta, entendeu? Então, eu não vi nada que se, por exemplo, choveu antes do dilúvio. Tem gente que diz que nunca choveu. Tem teólogos que Sim. dizem que nunca choveu. Teria sido um erro isso. Mas também na Bíblia não diz que nunca choveu. Entendeu? A Bíblia diz que quando veio o dilúvio, choveu muito. Mas não tem nenhum texto bíblico que diz que nunca choveu. Né? Então, por exemplo, lá no Éden, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é um fruto azul, com folhas brancas. Existe isso na natureza? Não. Não. Mas eles já fizeram de Foi propósito, para diferenciar para não mesmo. ser a maçã, como todo mundo pensa que é a maçã, e não é a É. maçã, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que a novela está se preocupando muito em se manter firme na Bíblia, mas ela cria circunstâncias dentro daquilo que se sabe que não são fora da Bíblia, mas que não estão escritas na Bíblia. Né? Então, eu não vi nenhuma heresia, não, porque se eu visse, eu falaria. Apóstolo, uma coisa que eu percebi, estou percebendo. O homem é triste, né, apóstolo? O homem tem uma tendência ao pecado muito grande. O coração do homem é desesperadamente corrupto, né? Trazendo isso para os dias de hoje, para quem está assistindo aqui, apóstolo, a pessoa pode confiar no seu coração? Não. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, aquele homem que encontrou Jesus, aquele homem que foi arrebatado, que Jesus falou diretamente com ele. Quando ele chega no capítulo 7 de Romanos, ele começa a retratar a luta da carne e do espírito dele, que é uma coisa tão linda aquele texto, e ele começa dizendo assim, olha, o querer fazer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Ele reconhece, olha, eu queria só acertar, mas eu erro. Aí ele diz assim, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O corpo dessa morte é o corpo pecaminoso dele. Aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Então, logo em seguida, no capítulo 8, ele começa dizendo, agora, pois, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, ele reconhece que mesmo ele, Paulo, tendo tido um contato com Cristo, sabendo tudo de Bíblia que ele sabia, ele ainda assim era pecador. Isso é com a gente, é comigo, isso é com todo mundo que está nos vendo. Então, hoje uma pessoa, na minha live de manhã lá no meu canal do YouTube, uma pessoa fez uma pergunta muito boa para mim. Ela falou assim, pastor, se Jesus morreu pelos nossos pecados, por que a gente continua pecando? Olha que pergunta boa. Aí eu expliquei para ela, falei, olha, primeiro parabéns pela sua pergunta, mas eu vou te explicar agora como é que funciona a morte de Cristo. Jesus, em primeiro lugar, nos livrou da condenação da morte. E isso foi lá na cruz do Calvário. Então, lá na cruz, os meus pecados já foram cravados lá. Até os que eu não cometi ainda, porque ele já morreu de uma vez por todos os pecados do mundo mesmo. E por todos os nossos pecados. Então, a condenação já era. Ele já nos livrou. No presente, através do Espírito Santo na nossa vida, ele nos livra do poder do pecado. Então, quanto mais o crente busca o enchimento do Espírito, mais livre do pecado ele vai ficando. Mas nós só seremos livres da presença do pecado lá no final de tudo, quando houver o juízo final, novos céus e nova terra, aí então nós teremos um corpo glorificado e não haverá nem resquício de pecado na terra que nós vamos habitar. Então, a obra de Cristo é responsável por isso tudo, mas tem essas três fases. No passado, ele livrou da condenação, lá na cruz. No presente, ele nos livra do poder. E no futuro, ele nos livrará da presença do pecado. Verdade, glória a Deus por isso. Muito verdade. Apóstolo, eu quero contar para as pessoas aqui da live. Para quem não sabe, nós nos encontramos. Fui lá na igreja, na Yacht Church, lá
no Apóstolo Lamartine, uma igreja assim, gente, de tirar o fôlego. Apóstolo, já falei da tua igreja para tanta gente. E eu falei, não, vocês têm que ir numa igreja de Eles têm verdade. que ir no culto lá, gente. A gente vai lá. Falei para tanta gente, falei para um monte de gente. Eu mostrei o vídeo para todo mundo. Gente, é demais, é muito legal. Esse homem é um homem, assim, visionário, um homem que tem uma visão muito, muito grande mesmo. E eu fiquei muito feliz após ter te visitar aquele dia. Eu fiquei muito, Muito muito obrigado pela feliz também. recepção, foi muito, muito legal mesmo, tá? Que bom, Fica Vagnão. aí esse adendo, O né? convite está Considero feito para voltar, viu? tá bom. Apóstolo, uma pergunta também que teve muito aqui, muito parecida. As pessoas estão perguntando, porque muitos têm dúvida a respeito disso. Eu já não tenho dúvida, né? Mas muitos querem saber se a gente acredita que essa novela é um sinal de Deus para aquele que está assistindo, né? Tem gente que está em dúvida ainda se é um sinal. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é um sinal de Deus fortíssimo, né? Olha, gente, Elas estão falando isso. pensa Elas bem. falam isso Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantas novelas existem nos outros canais que transmitem tudo de errado? Imoralidade, afrontas contra Deus, zombaria, só coisa ruim. Nas novelas outras lá, a mulher adúltera é sempre a boazinha, a esposa é sempre a megera, é entendeu? Os crentes são vistos sempre como pessoas do pior estirpe, mau verdade. caráter, né? Essas novelas todas que estão aí formando a mentalidade brasileira, gente, porque essa é a verdade. A cultura. Agora, vem uma televisão e começa a fazer novela bíblica. Eu não consigo entender, sinceramente, como tem crente que fica contra isso. Gente, só o fato de ter uma opção para uma pessoa que não conhece a Deus assistir essa novela e se converter, só isso já é um sinal. Mas isso não é só para o não crente, é para o crente também, gente. Sabe, por que, que eu amo essas novelas? Porque eu e a Lília, a gente senta todo dia, aquilo é um evento pra gente, entendeu? A gente fica de mão dada, eu deito no colo dela, ela deita no meu colo, a Que minha filha legal. já casou, o ninho tá vazio, a gente fica junto todo o tempo ali, de mão dada, né? Você ainda tem... Encomenda mais um, apóstolo. Oi? Encomendar mais um. Não, já nem dá mais, cara, eu tô com 60 anos, a minha mulher também. Mas assim, está na época dos netos, né? Mas o que acontece? Gente, é uma honra. É uma honra você ter uma televisão que gasta dinheiro. E o que eu acho mais impressionante é que eles não estão fazendo qualquer coisa, Wagner. Eles estão gastando dinheiro. Um episódio, um canal, como é que chama? Um episódio, né? 2 milhões de reais cada 2 episódio de milhões Gênesis. de reais, gente. 2 milhões de reais. Por episódio. Eu estava outro dia, me falaram muito bem de, um, de uma série que chama The Chosen, Os Escolhidos, né? Que tem nos Estados Unidos, não está em Netflix, não está em lugar nenhum. Mas você entra pelo site lá e vê. Eu comecei a ver, vi 4 capítulos. É sobre Jesus. Eu parei de ver. Eu falei, gente, isso aqui perto da novela Jesus é nada. Parece filmezinho de criança. Gente, o que nós temos hoje é uma superprodução. Sim. E o bacana é que muitos dos atores se convertem quando fazem. Você sabe que O cara que fez Jesus se o converteu. ator que fez Jesus, eu não sei se ele se converteu, mas eu vi ele dando uma entrevista que ele falou que ele Vi ficou também. muito abalado, que ele chorou, que aquilo mudou a vida dele. Então, sabe, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa, porque É quando de você, ouro. por exemplo, essas histórias que eles estão retratando, né, Semíramis, Nimrod, isso tudo está na Bíblia, só que a maioria das pessoas não sabe. Na minha live É. hoje o capítulo 9 que eu fiz, foi acho que o melhor de todos, porque eu trouxe ali alguns conteúdos, eu não sei se você viu hoje, falando sobre Semíramis, Nimrod, Tamuz. Hoje eu não vi. Ah, então você tem que ver, Wagner, Estava fora. porque realmente foi o melhor de todos os capítulos. A gente está tendo a oportunidade de falar de coisas que estão na Bíblia, mas que não são nem muito ressaltadas.
Porque quando Sim, se verdade. prega na Bíblia, em Gênesis, se prega de Noé. Mas quantos de vocês já Adão, ouviram falar de Semíramis, de Nimrod, de Tamuz? Ninguém ouve. Então, a novela, ela está retratando isso tudo, sabe? E está me dando a oportunidade de ir lá de manhã e explicar na minha live no canal do YouTube. Às 10 horas da manhã, está todo mundo convidado. uma das cenas que me deixou muito marcado também, que me tocou muito, foi a cena quando Deus está moldando o barro, está fazendo um homem, né? E sabe que aquilo aconteceu, gente, de verdade, isso não é conversa da carochinha, não. Não é Deus lógico. moldou o homem, sabe? Deus pegou do barro e soprou o sopro de vida, né? Naquela hora, posso sentir, olha, posso dizer, posso sentir eu não sei explicar para o senhor, mas eu falei, Senhor, meu Deus, Pai, olha, Nós sabe, é uma somos coisa que nada, está né? na gente, é uma coisa que está na gente, E a sabe? gente vai para o pó, não é? Veio Sim, do sim, pó e volta para o pó. e volta pro pó, sabe? Mas sabe por quê? Para você que está assistindo e está se sentindo tocado, está sentindo que tem algo diferente, é porque aquilo está retratando a tua origem. Aquilo é a tua origem, entende? É por isso que você assiste e de repente você se pega ou chorando, ou você sente um arrepio, você sente alguma manifestação, você fala, cara, é porque aquilo é a tua origem. É a palavra ali clara, né? Trazendo à luz aquilo que aconteceu de verdade. Então você tem aquela origem, a tua origem é em Deus, Ele criou você, mesmo quando você era uma substância informe, sem forma alguma, quando você não era nem ainda um feto na barriga da tua mãe, Deus já sabia o teu nome, sabia tudo a respeito de você e escreveu um plano, um propósito, uma história para você, né? Então, assim, quando você tem contato com isso, quando você tem contato com o começo, você começa a perceber o quanto Deus pensou em você, o quanto ele pensa, o quanto ele tem um plano e um propósito para a tua vida. Então, assim, se você sente que você está assistindo e alguma coisa está mexendo dentro de você, e você sente que aquilo não é qualquer história, é diferente de você ouvir que o homem veio do macaco, uma teoria que mais revolta o homem do que qualquer coisa. Não, e que Mas não tem quando você prova vê nenhuma. E que já foi nenhuma, mudada. Hoje já falam que não é do macaco nada. Vieram, tanto o macaco exatamente, quanto o homem vieram de um outro ancestral. Gente, os cientistas, eles não sabem quase nada, eles chutam. Por exemplo, eles diziam, alguns anos atrás, que havia 2 bilhões de galáxias nos céus. Sabe quantas eles acham que já existe hoje? 100 bilhões. Só erraram por 98, se eles estiverem certos agora. Então tem um você monte de vê, coisa que eles falam. Já falaram que a Terra tinha 100 milhões de anos. Depois falaram que chegaram a 5 bilhões de anos. Agora falam em 14 bilhões de anos. Porque, gente, eles dão chutes. Eles dão chute. As pessoas acreditam em qualquer um que venha sem prova nenhuma, sabe? Aí, não, acredito nisso, não posso acreditar que veio do barro. Olha, você sabia que toda a composição do seu corpo é de sais minerais? Você tem ferro no teu sangue. Da onde vem o ferro? Da terra. Você tem um monte de sais minerais, você tem zinco, você tem magnésio no teu corpo. Da onde vem isso? Vem da tudo, terra. Então, quando você sabia cálcio, que a tudo. palavra cálcio, tudo da terra. Né? O que é o calcário? É cálcio. Então, por exemplo, o nome Adão, no hebraico, Adam, significa barro, porque ele veio do Adamá, que é o barro. Então, nós somos mesmos. Né? Agora, tem gente que fala, não, veio poeira das estrelas, veio de outro Não planeta. tem como. Gente, por que não crer na Bíblia? A Bíblia é um livro tão acurado, sabe? Tudo que ela fala se cumpre, não tem nada que esteja lá que não seja verdadeiro. E as pessoas não acreditam. Né? Tem que acreditar no que a pseudociência diz. A ciência está toda hora mudando. Uma hora diz isso, outra hora diz aquilo. Eu sempre digo, né? Verdade. Antigamente o ovo era o vilão, não podia comer o ovo, porque o ovo era ruim, dava Agora o colesterol. ovo é amigão. Agora você tem que comer todo dia ovo. Quem estava certo aí? Entendeu? Então, Exatamente, é exatamente. isso, a ciência é assim, eles dão um chute e todo mundo acredita.
Eu prefiro acreditar Verdade. na Bíblia que é a palavra Eu de Deus. prefiro acreditar, né? E ainda mais, a experiência que eu tive é essa que estou te falando. Mexeu comigo. Ver ali a origem, vendo a coisa, aquilo mexeu muito comigo. Aquilo me fortaleceu muito, sabe? Então, se mexe com você, é porque Deus está movendo teu coração. Deus está movendo você, Ele está tocando em você. E Ele quer que você entenda o propósito original que ele planejou para você. Glória a Inclusive, Deus. o primeiro da produção começa com algumas imagens, né, fortes de fome, de violência contra crianças. E Deus fala bem assim, ó, aquela voz ali, aquilo foi muito inspirado por Deus. Ele fala assim, não é isso que eu pensei para vocês. Não é isso. Eu não sei o que você está passando agora, mas Aquela não é isso que cena, Deus pensou para você. viu, Wagner? Aquela cena do Lúcifer andando assim, e numa praia, né? Com aquela roupa, que cena linda, né? E depois ele querendo se exaltar contra Deus, e de repente Deus o lança do céu para a terra. Aquela cena é forte, né? Eu falei, Deus do céu, Fortíssimo. que coisa, né? Quero Muito nada com esse forte. camarada, não. Quero Não, distância ó, dele. ele e a turminha dele desceram que nem foguete, na verdade. Inclusive teve a parte dos dinossauros lá, é uma tese, né, que falam aí, mas que eu acho que é bem interessante, né? Tem uma pergunta aqui, apóstolo, O que, que é? do Lucas Fernando, né? Adão era um homem mais alto do que o normal, tipo uns 4 metros de altura? Não, eu acho que não. Eu acho que o Adão era um Né? homem mediano. Eu acho que ele era um homem. Você está me ouvindo? Porque a tua. Parece que a tua conexão está ruim. Não, Eu a não minha tá sei boa, se. né? O senhor ficou, aqui tá normal. Então, você está bem granulado, a minha está normal, mas acho que alguma das duas está ruim, né? Mas dá para ouvir o que eu estou falando? Dá para ouvir perfeito. Então, eu, na minha opinião, Adão era um homem perfeito, né? Mas não era um homem muito alto. Ele era um homem de estatura média, talvez aí 1,80 m de altura. É isso aí, é isso mesmo. Apóstolo, tem uma pergunta aqui também, ó. O pessoal tá mandando aqui na hora, tá? Aqui, ó. Fale Alô? mais sobre a falsa religião dos dias atuais. Então, porque isso foi o que eu falei na live de hoje. Essa pessoa deve estar perguntando isso. Então, a falsa religião nasceu com Semíramis e Nimrod. Tá? No capítulo da novela de ontem, Semíramis tem uma briga ali com Nimrod, porque ele quer a vida dele, quer namorar, e ela fica com ciúme e tal. Aí ela sai e tem um encontro com Satanás, que fala para ela que ela é uma incompreendida, que ela tinha sonhos de grandeza, mas que nunca aconteceram. Aí ele fala: ó, você não precisa de Deus, você pode ser seu próprio Deus. E aí passa uma outra cena e Nimrod está subindo uma montanha, e quando ele sobe aquela montanha, ele tem uma visão, né, bem ampla de toda a região, porque ele está no alto, e ele tem aquele encontro com aquela águia, aquela arpia, né, que na verdade parece ser o próprio Satanás mesmo, e ele fala: não vou te matar porque você me deu uma ideia. Ele sai dali já com o sonho de criar a Torre de Babel. Bom, o que acontece a partir disso? Ele chega lá, a novela, ele começa a contar para a mãe dele, chega o pai, ouve a conversa, eles discutem e tal, para encurtar a conversa, ela mata ele, e aí eles discutem se vão contar para todo mundo ou não, acaba enterrando o pai, e depois a Semíramis vai até os líderes da cidade para ouvir o Nimrod. Ali ele vai falar sobre a construção da Torre de Babel, que vai acontecer no próximo capítulo. Bom, Semíramis, quando morre lá o Cuxi, né, que é o marido dela, ela se casa com o seu filho. Ela vai casar com o Nimrod, entendeu? Sim. E os dois
começaram a ser adorados como deuses. O Nimrod, por ter construído uma torre que deveria até os céus, passa a ser adorado como Deus Sol. E Semíramis é adorada como a deusa Lua, ou também chamada de Rainha do Céu. Tá? Só que a história conta, não sei se a novela da Record vai dizer isso, estou falando do que a história da mitologia, os antigos dizem, né? A história conta que Sem, o filho de Noé, e portanto o tio-avô do Nimrod, fica tão indignado com essa atitude dele querer ser Deus que o mata. Mata o Nimrod, espalha os pedaços dele, e Semíramis, ela junta os pedaços. A única coisa que ela não achou do filho marido foi o órgão genital. Mas ela esconde e ela diz, não, o Nimrod não morreu, ele voltou para o céu. E aí acontece que ela fica grávida. E para ela não ser pega como uma prostituta, que de fato ela diz que quem engravidou ela foi o Nimrod. Então, o filho que nasce se chama Tamuz. E Tamuz, como Nimrod, se torna um caçador. Só que um dia ele vai para uma caçada e ele é morto por um javali. Sabe aquele big javali que ele traz, o Nimrod, que todo mundo falou, uau, olha o tamanho disso aí? Então, um desses acaba matando Tamuz. Ela, então, durante 40 dias, ela fica ali clamando aos deuses para que ele volte à vida, e ele teria voltado. Isso tudo é besteira, tá? É engano, mas é uma falsa religião. Nesses 40 dias, eles não podem comer carne. Daí vem a Páscoa. A Páscoa cristã que não come carne. Vem daí, desse princípio da Babilônia. Bom, esse filho ressuscita depois dos 40 dias e ele passa a ser adorado também como Deus Sol. Então, na Bíblia fala tanto de Tamuz quanto da Rainha dos Céus. Por quê? Porque ali eles estão na terra de Sinear, que é de fato a Babilônia. Só que com a expansão, né, da humanidade para diversos lugares, em cada nação, essa falsa religião foi assumindo nomes diferentes. Mas qual é o critério da falsa religião? É a mãe com o filho no colo. A mãe tendo primazia em relação ao filho. Bom, entre os egípcios, eles passaram a ser Horus e Ísis, ou Ísis e Osíris. Horus e Osíris têm o mesmo nome, né? São a mesma pessoa. Então, no Egito era Ísis e Osíris. Depois, na Fenícia, né, que é ali a Síria, a região da Síria, do Líbano, eles passaram a ser Astarote e Baal, que está na Bíblia. Então, quem é o Baal, na verdade, dos fenícios? É o Tamuz, que era também visto como um deus da fertilidade. Por isso que o Elias ficou muito bravo, falou, vocês estão achando que quem faz chover é o Baal, que é o Tamuz lá de trás, né? Você acha que é ele? Então é o seguinte, segundo a minha palavra, não vai chover por 3 anos e meio. E aí depois ele ainda chama todo mundo para o pau, fala, vamos fazer aqui 2 altares, o Deus que responder com fogo é o Deus de verdade. E os sacerdotes de Baal e Aserá, né? Aserá é Semíramis, só que com um nome diferente. Começaram a se dilacerar, gritar, se chicotear e nada. E aí Elias falou, o Deus de vocês está dormindo? Será que ele foi viajar? E a hora que ele clama pelo fogo, o fogo veio. Pá! Aí o povo começou a... Ele jogou água ainda, né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí ele foi e matou os 850 profetas que estavam ali. Então, essa falsa religião que nasceu com Semíramis, Nimrod e depois Tamuz, ela foi passando por todas as culturas, até quando Constantino, o imperador, né, ele se converte, entre aspas, para poder ganhar a batalha contra um general chamado Maxêncio, que era o cara que queria ser o imperador romano. O Constantino percebeu que tinha muitos crentes, ele falou, chamou os crentes e falou, olha, vocês me ajudem, porque se eu ganhar, eu vou institucionalizar a religião cristã.
E os crentes ajudaram e ele ganhou. E, de fato, ele institucionalizou. Ele criou uma igreja chamada Universal, que no latim é católica. A palavra católica significa universal. Acontece que o Constantino, ele era um pagão. E ele adorava dois deuses chamados Vênus e Cupido, lá de Roma. Aí ele trouxe essa adoração para dentro da igreja e substituiu os nomes deles por Maria e Jesus. Então, veja, Maria e Jesus são duas figuras verdadeiras, bíblicas. Maria foi uma mulher extraordinária, Deus escolheu a melhor para ser a mãe do seu filho, mas ela não é corredentora do mundo e nem é rainha do céu. Sim. A rainha do céu vem lá da Babilônia. Olha, lá nos Estados Unidos, em Orlando, eu me lembro a primeira vez que eu estava passando numa grande avenida e eu olhei o nome de uma igreja católica chamada Mary, Queen of the Universe. Maria, a rainha do universo. Da onde vem isso? Não vem da Bíblia. Vem lá da Babilônia, de Semíramis e Tamuz. Por quê? Porque é ela que tem a primazia. E aí, por isso os católicos dizem que ela é corredentora do mundo, que ela também não morreu, assim como Jesus foi levado ao céu. Isso tudo é da doutrina de Semíramis e Tamuz. Essa é a falsa religião. Eu estou querendo dizer com isso que os católicos todos não são salvos? De forma alguma. Tem muitos católicos que creem que só há salvação em Jesus. Como que alguém vai ser salvo? Não é pela placa da igreja que tem. É pelo fato de crer que só há um caminho para a salvação, que é Jesus. Creu nisso, não importa qual é a tua placa de igreja. Agora, se você acha que tem outra pessoa que também redimiu o mundo, você não entendeu o que é salvação. Exatamente. Apóstolo, estamos já no final da live. Já quero te agradecer. Sei que o senhor está cansado, vai descansar agora. E eu queria deixar para o senhor responder essa última pergunta aqui, da Rosinha, tá? Ela pergunta assim, ó, o que fazer, né? O que me faz ter a certeza que o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida? E encerrar com isso daí. Rosinha, minha querida, a certeza você pode ter porque quem falou foi Jesus. Jesus disse assim, quem crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê em mim, se você crê em Jesus, crê que ele morreu naquela cruz pelos seus pecados, não só do mundo, pelos seus, Rosinhas, como eu creio que ele morreu pelos meus. Ele prometeu, tem a vida eterna, não é que terá, tem já, na hora que você crê, tem a vida eterna, não entrará em juízo, ou seja, nem vai ser julgado para salvação ou não, mas passou da morte para a vida. Esta certeza a gente tem pela fé, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quando Jesus disse, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo que se você entrar por ele, você chegará à presença do Pai. Então essa é a certeza que a gente pode ter, e eu tenho, não que eu mereça, eu não mereça, nunca mereci, nem jamais vou merecer, porque no céu só pode entrar pessoas que foram perdoadas por Jesus, porque todos nós somos pecadores. Então, fique tranquila, fique em paz, que se você crê em Jesus, teu nome está escrito no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Apóstolo, muito obrigado por ter participado dessa live aqui comigo. Tá? Que o Senhor renove as tuas forças aí nessa noite. Amém, renove amém. a tua energia em nome de Jesus, né? Renove as tuas forças, te dê saúde, mais saúde. E olha, muito obrigado por essa aula que foi hoje, essa live muito Vagnão, é sempre muito bom estar contigo. Adoro o seu jeito de entrevistar, esse teu jeito, assim, sabe, amoroso, entendeu? Sensível. A coisa rola muito bem. Eu que agradeço. E foi realmente muito bom falar desse tema. É um tema que está enchendo o meu coração. Eu queria fazer esse convite. Eu estou fazendo todos os dias no meu canal do YouTube. Atenção aí, pessoal. Lamartine Pozzella, todos os dias, se você puder botar na descrição lá, quando você claro. o meu canal do YouTube, porque, gente,
que eu faço? Eu comento o que aconteceu naquele capítulo, mas em Uhum. cada dia eu aprofundo, eu trago um estudo profundo de história, às vezes de língua. O estudo de hoje foi simplesmente sensacional. Quando me perguntaram sobre o sinal da cruz, se ele vinha de Tamuz, eu expliquei isso. Olha, você tem que ir lá ver. Agora, eu faço todos os capítulos, então é de terça a sábado, porque a novela é de segunda a sexta, né? Então eu faço Sim. no dia seguinte. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Eu tenho tido ali todos os dias umas 30, 40 mil pessoas. Eu já cheguei a ter mais de 10 mil pessoas de pico, e o dia que eu tive menos foi 6.500. Então, o povo está adorando. Se você É puder forte. ir lá, eu tenho certeza que você vai gostar e vai aprender muito. E, Vagnão, se tem alguém aqui que é meu seguidor, que não segue o Vagnão, no canal dele, do YouTube, no Instagram, siga, porque tem muito conteúdo. Ele tem esse jeitão, ele é amoroso, ele toca no coração das pessoas, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado espiritualmente também seguindo ele, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Você tem Facebook também, né? Tem página no Facebook, tudo. Agora até TikTok agora, posso. TikTok tá bombando, hein? Ah, eu comecei, mas eu vou te falar, não vou fazer não. Ó, mas tranquilo, mas tá atingindo gente lá, hein? Não, mas Já tá eu colhendo. abri, mas eu falei, não, não vou pôr mais um, não, senão eu não dou conta. É muita coisa. Eu já tenho É Facebook, verdade. Twitter, Instagram e É, YouTube. Então, o que eu invisto mais mesmo é o Instagram e YouTube. O Facebook eu tenho bastante gente lá. Mas o Facebook ele não entrega. Você posta uma coisa lá e não entrega. Se não puser dinheiro, ele não entrega. Então, é eu verdade. ponho, eu trabalho lá, mas o que eu realmente invisto tempo mesmo no YouTube YouTube. e aqui no Instagram. Eu também. É Gente, o um beijo principal. grande para todo mundo, viu? Beijão, apóstolo. Deus Muito abençoe cada um de obrigado, vocês Vagnão. aí. A gente se fala. Amém. Tchau, tchau.